Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça de estarmos aqui retornando aos estudos da Palavra de Deus, com esse propósito de edificação do corpo de Cristo, aonde essa palavra chegar. O objetivo sempre de Deus foi a salvação do homem. É a vontade de Deus que todos se salvem. Há uma necessidade enorme, grandiosa e fundamental de que o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, aqueles que crêem no verdadeiro evangelho da salvação, se fortaleça, se consolide e firme a sua fé nas promessas imutáveis do Senhor. Desejamos a todos que nesse dia o Senhor esteja agindo na tua vida de forma extraordinária, derramando as misericórdias dele, a graça dele se multiplicando em sua vida, o amor dele sendo derramado em teu coração e as bênçãos do Senhor ao qual você esteja necessitando te alcance nesse dia, no nome de Jesus. E que teu coração esteja aberto, tua mente aberta para a palavra do Senhor, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos dando continuidade aqui à carta de Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Lucas, começando nessa madrugada, amanhecer desse dia, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ver a narrativa do apóstolo Lucas, que nós podemos aprender com essa narrativa. Diz assim, ele traz o tema de que tanto judeus como gentios passaram a crer. Mas passaram a crer por quê? Porque eles continuaram pregando a palavra de Deus. A verdade, quando ela é pregada, sempre haverá quem há de crer. Haverão os que não hão de crer, mas bem-aventurado aqueles que hão de crer. Jesus afirmou isso. Mas bem-aventurado aqueles que não me viram e hão de crer. Então diz aqui, começando do versículo 1, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, aqui já começa o apóstolo Lucas a destacar a perseverança da missão que Barnabé e Paulo eles haviam recebido de Deus, haviam recebido do Espírito Santo. Eles continuavam a fazer o que foram chamados para fazer. Esse é o papel da igreja. É o papel de cada um de nós que cremos no Evangelho da Salvação, que anunciamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nosso papel não é se envolver, não é se embaraçar nas coisas deste mundo, não é se envolver com as coisas deste mundo. A nossa obrigação, nosso dever como cristão, como igreja de Jesus, é continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. E Jesus disse, através da narrativa do apóstolo Marcos, no capítulo 15, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam a fazer, eles costumavam fazer e continuavam fazendo. Foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Quando se prega a verdade, as pessoas hão de crer.
A questão é que as pessoas não estão crendo, porque em vez de aqueles que têm a obrigação de estar pregando a verdade, não estão pregando a verdade, estão pregando a mentira. Estão enganando o povo, estão usando o nome de Deus em vão. Estão usando a palavra de Deus em prol de ser beneficiado. Não estão levando a palavra como está escrito. Por isso que o apóstolo Paulo afirma que se qualquer outra pessoa pregar um outro evangelho que não seja esse evangelho da salvação, que ele seja anatema, que seja amaldiçoado. A igreja precisa abrir os olhos. A igreja não pode viver em um estado de mordidão, um estado de como ficaram 5 daquelas 10 virgens, de adormecimento, como se não chegasse o dia, como se o dia não viesse a acontecer. O dia acontecerá. Nós não temos que nos preocupar com quando será esse dia, porque a palavra também nos afirma, aqui nas cartas, que só cabe a Deus. É uma exclusividade da soberania e autoridade de Deus em escolher tempos e datas. Não cabe ao homem escolher data de nada, nem tempo de nada. Cabe somente a Deus. É um ato exclusivo de Deus. Cabe a nós, como igreja, estar pregando o evangelho da salvação, anunciando que Jesus salva, Jesus liberta, transforma vidas, perdoa pecados, acolhe o necessitado, o aflito, o desesperado, o angustiado, o oprimido. Jesus disse, através da narrativa no livro de Mateus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e manso, e aprendei de mim, ele diz, e aprendei dele, que ele é manso e humilde de coração. O fardo dele é leve. A carga que ele está tocando pela nossa é leve, não é pesada. Deus quer te aliviar. Deus quer te aliviar do peso que você carrega sobre a tua alma, peso dos teus pecados, das tuas culpas, o peso da tua ganância, que está levando a tua alma a um destino ruim para você, para a tua alma, para o teu viver. A tua alma é a tua consciência. Então, esse evangelho tem que ser pregado. Paulo e Barnabé não saíram, eles continuaram pregando. Continuaram como faziam antes, pregando a verdade. Não mudando a verdade para se encaixar na vida de alguém, para agradar quem quer que seja. O evangelho tem que ser pregado para as pessoas crerem. Quem crê vai ser salvo. Mas os judeus que preferiam continuar descrente, sempre haverá aqueles que vão preferir ficar descrente. Então fique. Você quer continuar descrente? Continue descrente. Porque no final de tudo, você vai saber se valeu a pena ou não. Os judeus que preferiram continuar descrente instigaram os gentios e lhes irritavam os ânimos contra os irmãos. Essa é uma tática que o inimigo está sempre usando. Eles não querem ser cristãos, não querem seguir Jesus de verdade, não querem abrir mão de si próprio, das coisas deste mundo. Aí eles começam a instigar, a jogar uns contra os outros, como aqui a palavra diz. Jogavam uns irmãos contra os outros, porque é o que o diabo quer. Jesus falou, uma casa dividida contra si mesmo, ela não subsiste. E essa tática de Satanás tem dado certo em muitos lugares. Tem procurado dividir muitas famílias, igrejas, e tem se acabado. A comunhão, a fidelidade, o amor
e o respeito uns para com os outros, nas igrejas e nas famílias. Porque Satanás tem usado esse meio. E a igreja, o povo que não tem os seus olhos espirituais abertos, não lê a palavra, essa é a grande verdade. Você não lê a palavra, você não ora, você não busca, você não se preocupa com a sua vida eterna, não está preocupado com a tua salvação, não está preocupado com o perdão dos teus pecados, então você leva a vida de qualquer jeito, descrendo, achando que nada vai lhe acontecer, porque tudo está normal ao teu redor. Pode estar normal agora, mas as coisas vão mudar. E a tua alma é eterna. Você não pode mudar isso e ninguém pode mudar isso. Já está determinado. Deus nos criou eterno, para sempre. Nós temos um destino, ao qual você tem que escolher. Deus nos mostra na palavra, nos propõe o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é Jesus. O caminho da morte é você não ter Jesus. O caminho da vida te leva a uma eternidade com Deus. O caminho da morte te leva a você ter uma eternidade ao lado do diabo. Onde vai ser o destino dele? No inferno. E ele sabe disso. Aí você quer continuar sendo descrente? A palavra está dizendo aqui. Então continue sendo. Faça valer a pena o seu inferno. Você não prefere ir para o inferno, como muitos aí estão afirmando? Então, faça valer a pena. Porque quando você chegar lá, você não terá como mais sair de lá, não. Aí não adianta mais lamento, não. Vai ser só ranger e choro de dente. Ranger de dente e choro. Eles estavam lá irritando os irmãos uns contra os outros, porque não acreditavam. Não preferiam, escolheram não acreditar no que Barnabé, no que Paulo estava pregando a palavra de Deus. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali pregando corajamento, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Eles continuavam com coragem pregando o Evangelho. Poucos têm coragem hoje de pregar a verdade. E quando encontra alguém que prega a verdade, faz igual a esses daqui. Se levanta contra eles, coloca uns contra os outros. Mas Deus, que é soberano sobre todas as coisas, nada passa desapercebido diante dele. E é ele que vai julgar cada um. Então ninguém escapa do julgamento dele, não. Nem eu, nem você. Não há ninguém na face dessa terra que esteja morto ou que esteja vivo, que venha escapar do julgamento. Todos serão julgados por o Senhor que deu a vida por nós na cruz do Calvário. É ele que vai julgar a cada um. Cada um vai receber, como diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, segundo o que lhe é merecido, o que é devido. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus, outros do lado dos apóstolos. Nunca se vai ter 100%. Nunca 100% vão crer, nunca 100% vão abraçar o Evangelho. Vai ser, sempre ter uma divisão. Uns vão ficar do lado certo e outros vão ficar do lado errado. Mas eu prefiro ficar do lado certo. Eu prefiro ficar do lado da verdade. A escolha é sua, ficar do lado certo ou do lado da verdade. Se você está buscando as coisas desse mundo, viver os prazeres desse mundo, viver uma vida de orgias, proporcionado pelo dinheiro, pela ganância, que pela ganância você é capaz de qualquer coisa, até se unir a teu inimigo, para poder se beneficiar financeiramente. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso Jesus disse, muito difícil é o rico se salvar. Porque está sempre colocando o dinheiro acima de Deus. E quando se você coloca o dinheiro acima de Deus, você despreza
o teu próximo, o teu irmão e a necessidade de cada um deles. Enquanto você deveria acolher e acudir, como a palavra ensina. Porque esse é o papel da igreja. Esse é o papel do cristianismo. É o papel de quem segue a Jesus. Então, não adianta você se envolver naquilo que Deus não te chamou para se envolver, porque você está com outras intenções. Não venha dizer que foi Deus que colocou isso no teu coração. Você não vai fazer diferença nenhuma aonde Deus não te chamou. Você vai fazer diferença você pregando esse evangelho com coragem, igual Paulo e Barnabé. Continuaram pregando. Uns creram, outros não. Metade ficaram crendo e a cidade metade não. Mas já teve um resultado positivo. Porque tiveram quem crê. Se tiver um que crê, se tiver um que acredite, louvado seja Deus. É uma alma salva. Vale mais do que toda a riqueza do mundo. Formou-se então uma conspiração. Olha lá, formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes a fim de desmoralizá-los e apredejá-los. Quando se não aceita a verdade, se quer de qualquer maneira eliminar aquele que está pregando a verdade. Se busca todos os meios sujos, diabólicos, satânicos, demoníacos, para impedir de quem esteja anunciando a verdade. O papel de Satanás é esse. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para dividir. Dividindo, ele destrói. Ele veio para fazer com que as pessoas descreiam das promessas de Deus. Porque se você crê na promessa de Deus, você vai ler, você vai buscar, você vai abraçá-la. Vai viver essas promessas com confiança e esperança. Porque é a única saída que você tem de salvar a tua alma. E sua alma se salva. Então eles buscavam. Fizeram ali uma conspiração para procurar predejar tanto Barnabé como Paulo. Porque estavam o quê? Corajosamente pregando a palavra de Deus. A verdade. A salvação em Cristo Jesus. Mostrando aqui o resultado da graça de Deus. Por meio de Cristo Jesus. Ao tomarem conhecimento, Barnabé e Paulo, ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para a cidade, para as cidades, ou seja, outras cidades. Aí diz aqui, Licaônicas, de Listras e Derbe, e suas vizinhanças. E ali seguiram pregando o Evangelho. A partir do momento em que eles pregaram o Evangelho em Icônia, e o resultado do Evangelho é que metade da cidade creu, e a outra metade se revoltou contra eles, e já tramavam matá-lo, o que eles fizeram? Não, fizemos a nossa parte. Agora vamos partir para outras cidades. E aí eles foram para outras cidades. E foram anunciando o Evangelho, como diz aqui a palavra. E seguiram pregando o Evangelho. É o papel da igreja. O papel do ministro do Evangelho é continuar pregando o Evangelho. É continuar anunciando a salvação em Jesus Cristo. O perdão dos pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você crer, se você aceitar, é gratuito. Deus não te cobra nada para te perdoar os teus pecados. Ele só espera que você creia, que você aceite, que você receba esse dom de salvação. Pois é um dom gratuito de Deus. Não se pode ser cobrado. Ai daqueles que estão cobrando. Estão cobrando de quem não conhece a palavra. Porque se você estiver imaginando que se você está pagando para receber algo de Deus, isso vai lhe beneficiar diante de Deus, você está completamente enganado. Porque a palavra diz, o próprio Jesus diz, de graça recebeste, de graça dai. Se alguém no seu coração espontaneamente desejar contribuir com o reino, com a obra de Deus, faça com alegria. A palavra nos ensina isso. Mas jamais podemos
direcionar a pessoa, humilhar a pessoa, ou buscar fazer com que a pessoa se convença de que é a única maneira que ela tem que fazer para obter algo de Deus, é dando algo a Deus. Não é dessa forma. Jesus curava as pessoas, e Jesus, ao curar as pessoas, ele elogiava a fé das pessoas. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus sempre pronunciava essa frase. Foi a tua fé que te salvou. Você tem que ter fé na palavra de Deus, na palavra de Deus. Então, leia, examina as Escrituras, como disse Jesus, lá em João 5,39. Examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidar de ter nela, aqui nas Escrituras, a vida eterna, e são elas que de Jesus testificam. Jesus falou, e de mim testificam. Nós temos que estar buscando essa palavra, vivendo essa palavra. Mas a igreja, o papel dos líderes é pregar a palavra, não é se envolver com as coisas desse mundo em busca de dinheiro. É anunciar a palavra. Porque ao se envolver, porque é isso que o diabo quer, que você se envolva, que foi o que aconteceu com a maioria das igrejas da Ásia, na época do apóstolo João. Nós vamos chegar lá e vamos estar estudando ainda sobre essas cartas que o apóstolo João escreveu exclusivamente às 7 igrejas da Ásia. Das 7, 6 se envolveram, se deixaram ser envolvidos com as coisas deste mundo e deram aí um mau exemplo, perderam o rumo da salvação, deixaram de agradar a Deus para agradar a si mesmo, para se viver bem. O cristão, o filho de Deus, o evangélico, o seguidor de Jesus, verdadeiramente que crê no evangelho da salvação, ele não tem que estar preocupado com o seu bem-estar físico. Ele tem que estar preocupado com o seu bem-estar espiritual, com a sua vida com Deus. Como é que está a tua vida com Deus? Você está cumprindo o que a palavra diz? Você está perseverando na palavra? Você está perseverando na oração? No conhecimento, na busca, na comunhão com Deus? De uma vida cheia do Espírito Santo? Porque a qualquer momento o tempo acaba. A qualquer momento Deus pode determinar o fim dessa dispensação da graça. Cabe somente a Deus determinar esse tempo. E pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje, amanhã, depois, ninguém sabe o dia. Mas pode ser a qualquer momento. É uma decisão que Deus escolhe, na hora que Ele escolhe, Ele determina e pronto. E aí? Como vai estar a tua vida? Se isso acontecer hoje? Não haverá mais tempo para se consertar. Não haverá mais tempo para você buscar. Aí você vai chorar, ranger de dente, choro, lágrimas, desespero. Por quê? Você teve a vida toda que Deus te deu de oportunidade para abraçar esse evangelho da salvação em Cristo Jesus. E você não quis. Você não quis perseverar, sendo fiel. Você não quis abrir mão das coisas deste mundo e nem das coisas próprias, de sua própria vontade, do seu querer, do seu eu, que tem que ser mortificado em Cristo Jesus. Nós não temos que fazer a nossa vontade, é a vontade de Deus. Nós não temos que estar preocupados conosco, nós temos que estar preocupados em viver a palavra. É alcançar pela graça em Cristo Jesus, na perseverança, essa salvação em Cristo Jesus. Então, olha o exemplo. Por que o apóstolo Lucas está trazendo exatamente a narrativa dos Atos dos Apóstolos? E trazendo exatamente aquilo que aconteceu com Barnabé e Paulo quando eles estavam pregando a palavra de Deus. Quando se prega a verdade, se tem dois resultados. O resultado dos que vão crer, não importa a quantidade, o importante é que haverá quem há de crer, e o resultado daqueles que serão contra e irão procurar de todas as formas eliminar a quem está pregando a verdade.
Mas aí, Paulo e Barnabé, ao saber da trama de que estavam tramando em matá-lo, em apredejá-los, eles foram para outros lugares, outras cidades, porque aquela eles já haviam plantado a semente da salvação, que é a palavra de Deus. Então, pregue a palavra de Deus, não pensando em você viver uma vida de regalia e deixando que as outras pessoas fiquem sem ouvir essa palavra, fiquem sem ter o conhecimento dessa verdade e elas se percam. É por isso que está aí o mundo que estamos aí vivenciando. A forma como estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo. A igreja deixou de cumprir o seu papel legítimo de igreja porque deixou com que as coisas deste mundo entrassem em seus corações, entrassem dentro da igreja, influenciassem a igreja. Então é importante que as pessoas creiam no Evangelho da Salvação e vivam esse Evangelho da Salvação em Cristo Jesus, para que você possa ter e obter a tua vida eterna por meio desse Evangelho. É gratuito. Deus está sempre disposto a perdoar os teus pecados. Agora você está disposto a receber esse perdão? A receber essa palavra, a perseverar, a abrir mão de si próprio, abrir mão das coisas desse mundo, de tudo que nesse mundo lhe traz somente o bem-estar passageiro, porque as coisas desse mundo é passageiro. Todas as coisas desse mundo é passageiro. A única coisa que não é passageira é a palavra. Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É nessas promessas que você tem que se assegurar o teu coração, a tua esperança e a tua confiança. Para que no final da tua jornada, você tenha alcançado em Cristo Jesus a salvação da tua alma, o perdão dos teus pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para esse Evangelho, para esses exemplos desses homens de Deus que realmente abriram mão de tudo por esse Evangelho. O que o apóstolo Pedro falou quando Jesus estava pregando? Está escrito na narrativa do Evangelho do apóstolo João, lá no capítulo 6, quando em um determinado momento, depois que houve aquela pregação, aquela mensagem que não foi aceita, Jesus pregou uma mensagem que eles não aceitavam, mas era a verdade. Não é porque você não aceite que deixe de ser verdade. Não, a verdade de Deus, ela prevalece. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, nada pode ir contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Não adianta lutar contra a verdade. É essa verdade que vai transformar a tua vida, que vai mudar, que te dá entendimento. Esse mundo cada vez mais está ficando caótico. O pior ainda está para acontecer. Junte tudo que já aconteceu de ruim nesse mundo, de todos os acontecimentos sobrenaturais ou naturais que ocorreram na face dessa terra, junte tudo. Não chega perto do que vai acontecer de ruim, que está para acontecer de ruim ainda na face dessa terra. E o único escape que nós temos é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você só tem um caminho, você só tem uma saída, só tem uma solução. É se apegar a Cristo, é se apegar a Jesus, é se apegar à promessa, porque a promessa ela é imutável. É impossível que Deus minta, está escrito aqui na palavra. É assim que você tem que crer. O que está para acontecer. É por isso que Satanás está aí levantando os seguidores deles para querer desqualificar o que está escrito na palavra, mas não consegue, mas engana os dele. De que isso não vai acontecer. Não vai haver arrebatamento, não vai haver apocalipse. Então não houve o dilúvio. Então não houve a morte e a ressurreição de Jesus.
A palavra de Deus, ela não cai por terra. Não se pode acrescentar nada e nem se pode tirar nada do que aqui está escrito. Porque o que aqui está escrito é de um Deus único e verdadeiro, soberano, que criou todas as coisas e tem sobre ele o domínio de tudo. E tudo irá se cumprir conforme o que ele determinou aqui. Tudo irá se cumprir conforme está escrito aqui. O arrebatamento vai acontecer para aquele que crê. O apocalipse vai acontecer para aqueles que não creram. O apocalipse não é para quem creu em Jesus, não. O apocalipse vai ser para quem não creu. Vai passar pelo sofrimento que nunca passou na história da vida. Vai bater no peito e se arrepender de ter nascido. E aí será tarde demais. Por quê? Preferiu acreditar na mentira do diabo. No engano do diabo. Preferiu as coisas deste mundo do que pagar um preço de negar-se a si mesmo e seguir Jesus de todo o teu coração. O evangelho foi pregado aqui. Paulo e Barnabé pregaram em Icônio esse evangelho. Enquanto eles puderam pregar, eles pregaram. Quando eles tramaram tirar a vida deles, eles mudaram de cidade. Então vamos pregar em outro canto. Vamos para outras cidades. E assim eles continuavam pregando o evangelho. E assim começava a jornada deles, de pregar o evangelho e levando o evangelho, tanto aos judeus como aos gentios. Nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que nos apegar a esta palavra. Não fique preocupado com tempos e data, não. Porque tempos e data está determinado somente a Deus. Exclusivamente a Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Nas cartas aqui do apóstolo Paulo. É uma exclusividade única da soberania e autoridade de Deus. Escolher tempos e datas. Mas pode acontecer a qualquer momento. O que nós temos que estar é preparado. Crendo que se o Senhor ordenar, Deus ordenar o Filho vir buscar o seu povo, os que crê, que nós estejamos entre esses. Apesar de que serão poucos, mas que nós estejamos entre esses poucos, porque nós cremos. Assim como a metade dessa cidade creu. A outra não quis crer. É um direito que tem. Deus deu a cada um livre-arbítrio, de crer ou não. Agora, de escolher resultado, você não tem. O resultado das suas escolhas, você não pode mudar. Cada escolha que você faz na sua vida, ela determina algo na tua vida. E aquilo que a sua escolha determina na sua vida, não pode ser mudado. Foi uma escolha que você fez. Então, você tem que arcar com as consequências dessas suas escolhas. Então, faça a escolha certa. Quando Josué chegou na terra prometida e reuniu todo o povo que havia atravessado o deserto e alcançado a promessa, ele perguntou para o povo: e agora? Quem vocês vão crer? Quem vocês vão obedecer? Quem vocês vão seguir? O Deus dos vossos pais que morreram no deserto? Ou vão seguir o Deus que trouxe vocês a essa terra e deu vocês como promessa? Mas antes que o povo respondesse, Josué disse: mas fique sabendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo foi e respondeu: nós também iremos servir ao Senhor, que nos trouxe a essa terra e nos deu como promessa. E Deus cumpriu. E ninguém consegue desfazer aquilo que Deus faz. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus determinar agir sobre a tua vida hoje, quem vai impedir? O inferno vai impedir? Não. Os demônios vão impedir? Não vão. Satanás vai impedir? Não vai. Ele não tem poder nenhum. Jesus diz: todo o poder e toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Tudo está sobre o poder e o domínio de Jesus. Satanás, nem demônios, nem hostes espirituais da maldade, nada, seja desse mundo ou fora desse mundo, pode interferir no agir de Deus. A tua oração pode te beneficiar. A tua oração a Deus, no nome de Jesus, porque Jesus diz:
Tudo que pedir ao Pai no meu nome, Ele vos concederá. Então coloca a tua vida nas mãos de Deus. Coloca a tua casa, a tua família nas mãos de Deus. Creia nesse evangelho da salvação. Não se iluda. Não se iluda com esses que estão anunciando a mentira como se fosse verdade. Não se iluda com esses que usam o nome de Deus em vão, em prol só da vida deles, e você fica padecendo e não acontece nada na tua vida. Você fica muito mais duvidoso. A tua vida fica muito mais pior do que melhor. Porque você está acreditando em mentirosos, enganadores, que levam a vida aí mentindo e enganando, usando o nome de Deus em vão, usando a palavra de Deus, transformando a palavra de Deus em mentira, e você prefere acreditar e seguir essas pessoas. Em vez de você ler a palavra, em vez de você analisar as Escrituras, examine as Escrituras. Foi uma orientação, uma prioridade do próprio Jesus. Jesus deu muito mais prioridade a você examinar as Escrituras do que mesmo conhecer a Ele. Está escrito, João 5,39. Ele colocou como prioridade, primeiramente, examinar as Escrituras, porque é nela que você vai encontrar salvação, para depois você ter conhecimento dele, pois ele proporcionará depois, ao ter conhecimento dele, o caminho para essa salvação. Se desperta-se primeiro o interesse pela salvação, para depois se ter o interesse por aquele que vai nos dar e nos conceder essa salvação. Primeiro, se Deus nos desperta para o valor do tesouro, para que depois o nosso coração possa seguir esse tesouro. Porque Jesus diz, aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E onde é que está o teu tesouro? É no dinheiro? É nas amizades que só te levam para o caminho do mal? É nas maus companhias que corrompem os bons costumes que foi te ensinado? Onde está o teu coração? É na vida de regalia que o dinheiro pode proporcionar ou que algumas amizades te proporcionam temporariamente e muitas vezes com falsidade? Onde está o teu coração? Onde você tem colocado o teu coração? Mas o que é o meu coração? São os teus sentimentos, são as tuas emoções. É isso que a palavra está dizendo. Coração quer dizer sentimento, emoções. E as nossas emoções, o nosso sentimento, não pode estar naquilo que não tem valor, naquilo que é passageiro, que se acaba. O nosso tesouro tem que ser eterno, tem que ser no reino dos céus, no reino de Deus, no reino de Cristo, no governo dele, que ele há de governar sobre essa terra. E quando ele vier para governar sobre essa terra, e Satanás sabe que está perto disso, ele vai dissipar todo o mal dessa terra. Ele vai tirar Satanás dessa terra e todos os seguidores de Satanás, todos os que não crê, todos os ímpios. Você não crê? Então você vai ser banido da face da terra, para sempre. Agora, se você crê, se você aceitar o evangelho da salvação, se você aceitar Jesus, você retornará a viver aqui nessa terra, juntamente com Cristo Jesus, que reinará por 1000 anos sobre essa terra, antes do julgamento final. A questão é, você crê ou não? É a fé que vai determinar isso. Nós cremos é pela fé. Por que pela fé? Porque não vemos, mas temos a confiança, a esperança que vamos receber o que nos foi prometido. Por quê? Porque aquele que nos prometeu é poderoso para nos conceder não somente o que nos prometeu, mas muito mais além daquilo que nos foi prometido e que nós precisamos. É assim que a palavra diz. Esse é o Deus soberano, único, verdadeiro. Ele criou os céus e a terra, nos criou a imagem e a semelhança dele. E Deus vai honrar quem honra ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Se você não leva uma vida séria cristã com Deus, você está perdendo o seu tempo. Você está deixando de viver a verdade, que vai lhe conduzir a uma vida eterna com Deus. E aí, se o tempo acabar para você, se a porta se fechar para você, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta está aberta. A porta continua aberta, graças a Deus ainda. Continua aberta, a porta da graça. Estamos vivendo na dispensação da graça. Não é por merecimento. Não existe mérito em nenhum ser humano. É um dom gratuito de Deus. É algo
que Deus nos concede gratuitamente. Ele deu o seu Filho, diz o apóstolo João escrevendo na sua narrativa no capítulo 3, versículo 36, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. Ninguém pediu. Ele viu a nossa necessidade. E Ele mesmo ofereceu o próprio Filho para que desse a vida por nós, para salvar a nossa vida, porque Ele nos ama. Ele ama você, Ele quer salvar a tua vida. É a vontade de Deus salvar a tua vida, salvar a tua casa, a tua família. Mas para isso você precisa crer. E para crer você precisa ter fé. Ter essa esperança, essa confiança de que você vai alcançar o que Deus prometeu, porque Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. A verdade de Deus tem que se cumprir, porque senão Deus deixa de ser Deus. O diabo é o pai da mentira. Nele não há verdade, disse Jesus. Ele é homicida desde o princípio. E ele implanta essa enganação, esses espíritos enganosos que vêm iludindo as pessoas, dizendo às pessoas que elas não precisam ter esse compromisso sério com Deus. Você precisa ter um compromisso sério sim com Deus. E tem que ser exclusivo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você é dele ou não é. Ou ele é seu ou não é. Não podemos servir a dois senhores. Você não pode estar servindo a Deus, ou estar sendo um cristão, um evangélico, um seguidor de Jesus, e ao mesmo tempo se envolvendo, se embaraçando com as coisas deste mundo, com os negócios desta vida. Está ali quebrando as regras. O apóstolo Paulo citou essa referência de que nós, como seguidor de Jesus, nós temos que ser igual aos atletas que competem as competições nas Olimpíadas, nos mundiais, seja qual for as competições. Olha, observe os atletas. Eles não quebram as regras, porque se eles quebrar as regras, eles são desqualificados. Eles estão lá em busca de um prêmio, embora temporário. Mas nós estamos em busca de um prêmio eterno. Nós estamos em busca de um prêmio incorruptível. Os atletas que hoje correm nos estádios, nas competições, nas Olimpíadas, eles estão em busca de um prêmio incorruptível, porque vai se acabar, esse prêmio vai ser destruído um dia. Vai passar, não vai ter valor nenhum mais para ele. Mas o prêmio que nós estamos buscando é eterno. É para sempre. É a vida eterna em Cristo. É para todo sempre. Ou você já pensou por que Deus criou essa terra? Ou você acha que Deus criou essa terra e colocou o homem nessa terra só para sofrer nessa terra e ser açoitado pelo inimigo, desprezado e viver uma vida de sofrimento? Você acha que foi isso o propósito de Deus em criar essa terra e nos colocar nela? É porque você não lê a palavra. Porque o início determina o fim. E o fim anuncia o início do propósito de Deus. O propósito de Deus de criar a terra e colocar o homem na terra é de ter comunhão com o homem, com o ser humano. É por isso que ele nos deu essa capacidade. É o único ser dos que Deus criou que tem essa capacidade. Nem os anjos. Nem os anjos, nem as milícias de anjos, nem querubins, nem arcanjos, nem serafins, nem a maior elite de anjo que Deus criou, tem a capacidade ao qual Ele nos concedeu. Os anjos não têm essa capacidade que nós temos. Eles têm um outro dever, uma outra capacidade. Mas essa que Deus nos deu, Ele deu somente a nós, para nós termos comunhão com Ele. De ter em nós a oportunidade, o livre-arbítrio de escolher, de servir ou não, de ter comunhão com Ele ou não, de conviver com Ele ou não. E esse propósito original da criação do mundo e do ser humano, esse propósito, ele se cumprirá. Vai chegar o momento na face dessa terra que só vai estar nessa terra os filhos de Deus, limpos, purificados, lavados pelo sangue de Jesus, que foram arrebatados e trazidos de volta.
a viver com Ele aqui nessa terra, sem nenhum mal, sem nenhum ímpio, sem nenhum ser humano com o coração cheio de malignidade. Não vai haver. Vai haver somente seres humanos que estarão ali para servir a Deus. E a igreja que vai vir do céu. São dois povos, nós podemos dizer assim, são dois povos que vão habitar sobre essa terra no futuro. Os que hão de adentrar no milênio, porque estarão ao lado de Israel, estarão defendendo Israel e por isso serão agraciados, e os judeus também, que vão vencer, que Deus vai dar a vitória, exatamente quando Jesus vier com a igreja, no final da guerra do Armagedon. E aí ele vai dissipar todos os inimigos, todos, vai varrer da face da terra, todos, não importa quem seja, todos serão tirados da face dessa terra, até Satanás, e junto com Satanás será lançado no inferno. E aí, como diz a palavra de Deus, o reinado de Cristo é um reinado de justiça e paz. Aí nós vamos ter paz e justiça sobre a face da terra. E não vai haver mais dor, nem sofrimento, nem doença nenhuma na face dessa terra. E Deus vai limpar. Deus não vai destruir a terra. Ah, essa terra vai ser destruída. Ah, um asteroide vai vir e vai destruir a terra. Um asteroide já veio e não destruiu a terra. Destruiu os dinossauros, mas não destruiu a terra, porque a terra Deus criou para toda a eternidade. Deus não criou a terra por um determinado tempo. Deus criou a terra para sempre. As coisas de Deus é perfeita. Aí tem um monte de gente com a mente embaraçada, cheios de heresias, anunciando um engano a você. Porque você não lê a palavra. Porque você não examina. Se você examinasse a palavra, você iria comparar a verdade com a mentira. E iria saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Examine essa palavra que estamos anunciando a você. Tira tempo da tua vida para ler, para examinar, para você não ser enganado. Não busca aquilo que não é permanente. O que o apóstolo Paulo diz? Não coloque os nossos olhos nas coisas que são passageiras, nas coisas que apenas os nossos olhos conseguem enxergar aqui, os nossos olhos naturais, mas coloque os nossos olhos nas coisas espirituais. Nós temos que olhar para as coisas espirituais, não é para as coisas naturais desta vida, porque aqui vai passar. O tempo de Deus está aqui determinado. E só Ele sabe o momento certo de agir. E que esse seja o dia. Que esse seja o dia da graça de Deus ser derramada sobre a tua vida e que você venha crer e venha ser um cristão verdadeiro. Se desprenda de todas essas amarrações, de todos esses enganos, de todas essas mentiras e heresias que estão sendo anunciadas aí, dentro e fora da igreja, para enganar você, para embaraçar os teus pensamentos, para levar você a lutar uns contra os outros e não lutando contra não, como diz aqui, eles faziam o quê? Ele diz aqui a palavra no versículo 2, mas os judeus que não creram, olha, eles não creram, preferiram continuar descrentes e instigaram os gentios, eles irritavam os ânimos contra os irmãos, colocavam uns contra os outros. Por quê? Porque ele preferia não crer. É essa a missão de Satanás na vida daqueles que não creem. Andar com a Bíblia na mão não significa que você está vivendo o que está escrito nela. Se você não abre ela para ler e obedecê-la. E cumprir o que está escrito. E não é pesado. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Assim está escrito. Então creia nessa palavra. Abraça o Evangelho. Abraça a salvação em Cristo Jesus enquanto há tempo. Deus está disposto a perdoar teus pecados. Basta você pedir, Senhor, perdoa os meus pecados. Só isso. Basta você dizer, Senhor, eu errei, perdoa os meus pecados. Eu estava no caminho errado. Faça como o filho pródigo. Caia em si. Reconheça os seus próprios erros. Busca a igreja para você conviver, para ter convivência, ter comunhão uns com os outros. E para que você tenha conhecimento.
Adquire uma Bíblia e comece a ler. Comece a ler todos os dias e comece a ter uma vida de oração e comunhão com Deus todos os dias. Porque se você não fizer, você vai sentir falta e vai se arrepender de não ter dado ouvido a essa verdade. Oremos ao nosso Deus a teu favor. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra, nem variações de mudanças. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai. Te rendemos graça por mais este dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai, durante essa madrugada, ao amanhecer desse dia, dessa quinta-feira, desse dia 14 de março de 2024, anunciando, Pai, a Tua palavra, anunciando o Evangelho da salvação. Olha para cada um desses Teus filhos, dessas Tuas filhas, que estão, meu Deus, a ouvir essa palavra e a receber essa oração. Derrama a Tua graça sobre eles. Cria meios e circunstâncias, em nome de Jesus, para que, meu Deus, o Teu socorro, a Tua ajuda, chegue à vida dessa pessoa que está necessitando, precisando, meu Deus, urgentemente, do Teu amparo. Eu peço em nome de Jesus, estende, Pai, as Tuas mãos dadivosas, poderosas, milagrosas, sobre a vida de cada uma dessas pessoas e das suas famílias, e acolhe essas vidas. Alivia, tira todo o sofrimento, Pai, no nome de Jesus. Leva a cura, o milagre que essa pessoa precisa. Abre o entendimento, ilumina o entendimento, tira toda a obscuridade, quebra todas as correntes malignas, todos os enlaços e embaraços de Satanás na vida dessa pessoa. Despeça agora em nome de Jesus. Todos os trabalhos, todas as oferendas feitas nas encruzilhadas contra a família, a vida dessa pessoa, para que nada dê certo na vida dessa pessoa, para que essa pessoa não venha a crer, não venha a enxergar o caminho da verdade. Meu Deus, desfaz agora, na autoridade do nome de Jesus, despeça agora o mal da casa dessa pessoa, da vida dessa pessoa, na autoridade do nome de Jesus, seja repreendida agora toda obra maligna, demoníaca, satânica, todo principado, toda potestade, todo o príncipe das trevas desse século, todos os planos diabólicos, malignos, sejam embaraçados, confundidos e repreendidos na autoridade do nome de Jesus. E que não venha atingir a tua igreja. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda esta família, guarda essas pessoas, Pai, nas tuas mãos, no esconderijo secreto do Senhor. Esconde os teus escolhidos, os teus filhos. Olha para aqueles que estão na aflição. Olha para esse teu filho, essa tua filha que está na aflição, que está na angústia, meu Deus, coração apertado. Olha para as dificuldades. Meu Deus, renova as forças, traz o ânimo, traz a esperança das tuas promessas para a vida desse teu filho, dessa tua filha. No nome de Jesus. Coloca, meu Deus, esta fé, essa convicção, essa certeza de que tu és fiel, que tu és o único Deus verdadeiro e que a tua palavra não pode ser revogada, que a tua palavra é imutável, que o Senhor há de cumprir tudo o que aqui está escrito, que o Senhor vela sobre essa palavra para cumprir. Coloca essa convicção no coração desse teu filho, dessa tua filha, e dissipa todo o mal que está procurando destruir a vida dessa pessoa. Guarda, protege, coloca teus anjos ao redor dessa casa, dessa família. No nome de Jesus, cada passo que essa pessoa der durante esse dia, o Senhor esteja com essa pessoa. Que o teu anjo esteja guardando, livrando de todos os dados inflamados do maligno, de toda a seta maligna, de todos os demônios que se rastejam ao meio-dia em busca de suas presas, de toda a ordem de mortandade que Satanás ordena ao meio-dia, todos os dias. Em nome de Jesus, guarda, protege os teus escolhidos. Faz justiça, Pai, aos sangues inocentes que têm sido derramados. Faz justiça às lágrimas que têm sido derramadas, meu Deus, nos olhos desse teu filho, dessa tua filha, durante muito tempo, devido às dores, devido ao sofrimento. Em nome de Jesus, Pai, faz justiça, acolhe essa pessoa, cria um meio, uma circunstância e trazer o alívio, a paz a esse coração que necessita de paz e de tranquilidade, de segurança,
Traz a salvação a ensinar esta família, Pai. No nome de Jesus. Abençoa, Pai, a tua nação Israel. Abençoa Jerusalém. Prospera Jerusalém, Israel. Dissipa todos aqueles inimigos que têm se levantado contra Israel. Confunde, embaraça todos os planos diabólicos, satânicos contra Israel, contra Jerusalém e contra a tua igreja, no nome de Jesus. Que a graça desse Deus poderoso, soberano, único e verdadeiro esteja sobre a tua vida e sobre o teu lar, te guardando e te protegendo, te guiando por caminho de vereda de justiça, por amor do nome dele, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, amado. O Senhor seja contigo. O Deus de Jacó te proteja. Busque a Deus enquanto há tempo. Se apegue a Deus enquanto há tempo. Porque depois que a porta se fechar, ninguém mais vai conseguir abrir. O Senhor seja contigo. Em nome de Jesus. Amém.